Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Thalita Manholo, sou coordenadora aqui do Memória e hoje a gente está dando início à nossa última reunião, né, para discutir o livro Tecnodiversidade do Yuki Rui. Foram vários encontros aí em que a gente pôde discutir cada capítulo de forma bem minuciosa, bem atenta. E hoje a gente chega ao último capítulo, 100 anos de crise, que vai ser apresentado pela Dani Novaes, a nossa membra aqui do grupo, ela vai se apresentar. E lembrar, né, para aqueles que estão acompanhando a gente pelo YouTube, né, que todos os outros episódios já estão disponíveis para quem desejar estudar, né, esse livro, que é bem complexo, mas muito necessário, e que a nossa página do Instagram é @memoria_UFJF. Então, ficam todos e todas convidados para conhecer o nosso trabalho, as nossas pesquisas. Então, sem mais delongas, vou passar essa bucha para a Dani, que vai apresentar esse último capítulo para a gente, né? E para a gente tentar entender quais são essas mensagens aí finais que o Yuki Rui deixa para a gente, né, Dani? Eu estou apresentando aqui para você, então, à medida que for para passar, você vai me avisando. Tá, pode deixar. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Dani Novaes, né, a Daniela Novaes. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde da Fiocruz. Eu estou aqui com o roteirinho porque tem esse desafio, né, de tentar dar conta de tudo que o Yuki Rui traz e também sobrar tempo para o nosso debate no final. Eu achei até que ficou um pouco grande a minha apresentação, mas eu vou tentar dar conta aí num tempo razoável. Então, estou muito feliz, né, por estar aqui hoje compartilhando um pouco do que eu consegui entender desse capítulo, né? Como vimos ao longo do semestre, nenhum capítulo do livro foi simples ou fácil, porque ele estabelece conversas e reflexões bem complexas, né, com diversos autores da filosofia. Então, seus textos, assim, eu fiquei pensando que eles são quase uma metalinguagem do conceito de cosmos, né, que ele trabalha. Então, como a Thalita disse, esse é o último capítulo do livro, né, Tecnodiversidade. Eu estou lendo ele já tem umas 2 semanas, né, relendo várias vezes, e tem um pouco, eu fico sentindo que o Yuki Rui tem um pouco, assim, de uma energia do agente do caos, né, que, na verdade, eu acho que a filosofia, né, o pensamento crítico tem um pouquinho desse papel, né, de questionar nossas certezas e, ao mesmo tempo, refletir sobre outras possibilidades. E para mim, nesse capítulo, a principal reflexão que ele traz, que na verdade eu acho que é um amarrado, né, de todos os outros textos, é um convite para a gente pensar sobre que tipo de globalização queremos. Pode passar, Thalita, obrigada. Isso, tópicos, isso. É importante relembrar que esse livro ele é uma compilação, né, de textos do Yuki Rui, sei lá, a gente sempre acaba falando errado, né? Publicados entre 2017 e 2020, né? Os 100 anos de crise, ele foi publicado originalmente em abril de 2020, ou seja, para a gente entender que era no contexto do início da pandemia da Covid-19, e ele divide o texto nessas 3 partes, né? Que é o centenário da crise do espírito, um Smith europeu enxerga milhões de fantasmas, e o mal infinito do monotecnologia. Pode passar. Então, ele começa o capítulo fazendo uma conexão entre a pós-Primeira Guerra Mundial, onde alguns filósofos como Paul Valery refletia sobre uma crise do espírito, onde existe essa sensação de que a guerra contribuiu para o colapso dos valores, da razão, da criatividade, entendendo, a gente precisa deixar bem claro que esse espírito é o europeu, né? E para o autor, a pandemia da Covid-19 seria essa nova experiência de um colapso global. E aí ele vai citar, né, o Paul novamente nessa primeira parte e traz essa frase que eu acho que diz bastante coisa para a gente, né? Que nós, civilizações, sabemos agora que somos mortais, né? Ou seja, essa descrença nos valores que embasaram a construção desse ideal civilizatório. Pode passar. E aí, tanto o Valery e o Nietzsche já olhavam para a Europa antes da guerra como uma cultura permeada pela sensação de vazio e perda de sentido. E ambos reconhecem essa fragilidade da civilização, que eu acho que é o que o Yuki Rui também faz, né? De colocar o dedo na ferida, né? Mas, ao mesmo tempo, sem perder completamente a esperança, né? Então, o Nietzsche vai falar sobre como o niilismo ativo
pode ajudar a criar novos valores. E o Valery tem um poema onde ele traz a seguinte frase, né? Eis, se ergue o vento, há que tentar viver. Pode passar. E aí o Yuki Hui faz referência à animação do Vidas aos Ventos, né, do Estúdio Ghibli, que é sobre o engenheiro que projeta aviões, né, que acabou construindo aviões que foram usados pelo Império Japonês na Segunda Guerra Mundial. E aí a gente pensar o quanto nós somos movidos, né, por paixões e sonhos, e nem sempre a gente consegue prever ou medir todas as consequências dessas criações que a gente tem feito, né, enquanto essa humanidade que ele questiona, né? Então, pensar nesse niilismo ativo, né, é tentar seguir propondo novos valores, né, se dedicar à arte, ao trabalho, ao sonho, mesmo que o vento, né, nesse caso, as circunstâncias, sejam contra. Porque, como vamos ver mais para frente, né, o problema não estaria na tecnologia em si, mas na forma como ela é usada. Então, próximo. Durante a leitura, eu também pensei no filme do Oppenheimer, que vai justamente trazer essas discussões, né, sobre os valores e éticas relacionados ao progresso científico e às novas tecnologias. Acho que a gente pode, talvez, debater um pouquinho mais sobre isso depois. Pode passar? Eu não vou entrar muito, senão a gente vai ficar... Tem bastante coisa ainda. Então, o autor faz todo esse caminho, né, para mostrar como chegamos aqui, em uma sociedade globalizada, permeada pela aceleração tecnológica, né, onde esse tecnoteísmo, né, que é essa substituição do Deus único pela crença na tecnologia, se soma ao transhumanismo, né, que seria essa fé na imortalidade, em Marte ou na superação biológica, né? E eu acho que todo mundo aqui deve ter feito uma conexão com os bilionários, né, e essa corrida pela colonização de Marte, ou planetária. E aí, na página 162, né, ele fala assim: 100 anos depois, já acreditamos e continuamos a acreditar que seremos imortais, né, que tem a ver com esse transhumanismo, né? Que fortaleceremos nosso sistema imunológico contra todos os vírus, ou caso o pior aconteça, que poderemos simplesmente fugir para Marte. Aí pode passar para o próximo. E depois volta novamente mais para frente, né, na página 178, ele também questiona se faz sentido esse movimento de mantermos os mesmos valores que a gente tem, né? Ele diz assim: depois do esgotamento e da devastação da espaçonave Terra, só nos restará embarcar para o mesmo esgotamento e devastação da espaçonave Marte, né? Que também tem a ver com esse trecho que eu coloquei da página 164, em que ele diz que não vamos conseguir confrontar essa globalização mantendo uma cultura monotecnológica. Então, um dos preceitos que ele traz, né? Pode passar. Vocês também devem ter notado, né, que ele faz muitas metáforas biológicas nesse capítulo, né, esse texto em especial. Acredito que está inserido, né, justamente no contexto da pandemia, né, enquanto escrevi esse texto. Eu também senti que ele vai e volta, né, nos argumentos, então, por isso que é uma leitura difícil, né, de você captar tudo em apenas uma leitura, né, a gente tem que ficar revisitando o texto para conseguir compreender o todo, né, e fazer sentido para a gente. E aí, quando ele cita, né, o filme Vidas ao Vento, na primeira parte, né, do avião, né, que virou essa arma de guerra, e depois ele traz na segunda parte, o 11 de setembro, mostrando como o Ocidente foi atacado pela sua própria criação tecnológica, né, que era o Boeing 767. Então, e o 11 de setembro também é um episódio que ele cita ao longo de vários textos, né, que também compõem o livro. Pode passar, Thalita. E nesse capítulo ele vai refletir sobre como o biológico e a política se fundem durante a pandemia, né? E essa globalização vai revelar o seu limite, que dentro dessa cultura monotecnológica produz apenas respostas automáticas, incapazes de criar novos sentidos, né? Então a globalização, que era vista como esse grande progresso da humanidade, na verdade acabou expondo a sua fragilidade. Pode passar. Então, né, se na primeira parte ele constrói a sua argumentação
sobre a crise do espírito, né, e o niilismo seria essa doença da cultura, a segunda parte ele vai trazer reflexões concretas sobre como essa doença se manifesta nesse corpo político, né, para a gente continuar seguindo essa metáfora biológica. Pode passar. E aí as fronteiras, né, surgem como um tema central nessa parte do capítulo, né, que a partir da crise dos refugiados e o medo do outro, ele começa a estabelecer uma reflexão. E aí a gente tem uma foto, né, enfim, desses barcos que trazem refugiados, principalmente ali da região do Oriente Médio, né? Então, são imagens muito chocantes e que acho que ainda não mudou muito o cenário, né? Pode passar, Thalita. E aí o Yuki Hui, ele começa essa parte falando da crise migratória europeia em 2016, né? Só para a gente relembrar, né? Na época que ele cita também no livro, né, que a Angela Merkel instaurou uma política de portas abertas durante a crise dos refugiados, né? Que ela defendeu como uma obrigação moral e um princípio da humanidade fundamental do país acolher os refugiados que fugiam de guerras e conflitos, principalmente na Síria, Afeganistão e no Iraque. E ela recebeu diversas críticas, né, em relação a isso. Mas o ponto é que, como essas discussões que o Yuki Hui traz, né, essas discussões sobre abrir ou fechar as fronteiras, como simples reações imunológicas, elas se reatualizam nesse suposto mundo globalizado, né, formado por essa humanidade como algo único. E na pandemia vai se reatualizar esse dilema, né, que transforma o medo do contágio em xenofobia. Então, ele faz alguns paralelos entre o racismo e a imunologia, que depois eu queria ouvir melhor vocês, o que vocês acharam sobre isso. Eu ainda não tenho uma opinião totalmente formada sobre tudo que ele disse, mas ele traz que o racismo seria essa barreira, né, entre o eu e o outro. Pode passar. E ele faz um trocadilho, não sei se a palavra trocadilho é certa, né, com o conceito da infosfera, para trazer a ideia de uma imunosfera, que seria esse espaço de isolamento, controle e purificação, que contribui para que gestos cotidianos se tornem atos imunológicos. É muito engraçado, né? Ele vai fazendo várias conexões com a biologia, eu fiquei meio confusa, precisei ler várias vezes até entender o que ele estava querendo dizer. Então, e uma coisa que ele traz de exemplo, que eu fiquei pensando, né, que depois da pandemia, eu não sei vocês, mas eu quando pego o ônibus e alguém começa a tossir do meu lado, eu já fico totalmente noiada, coisa que antes, pré-pandemia, não era uma questão, assim, muito forte para mim, né, e hoje em dia a gente já tem esses receios. E, no entanto, né, enquanto sociedade, a gente precisa estar atento a esses atos imunológicos não se converterem em microfascismos cotidianos, né? Ou seja, em racismo. Então, ele cita diversos casos de xenofobia contra povos asiáticos durante a pandemia. Pode passar. Nesses jogos políticos, né, o inimigo precisa ter um rosto, né? Que é uma das discussões que ele traz, assim, por trás, né? Mesmo que ele seja inventado para que ele possa ser combatível, né? Então, para que você possa combater esse inimigo, você precisa personificar ele de alguma forma, né? E aos poucos a guerra deixa de ser, deixa não, né? Não é apenas por territórios, mas pelo poder da narrativa, né? Nessa infosfera descontrolada. Eu não sei quanto vocês conhecem desse filósofo Carl Smith, mas eu dei uma pesquisada por alto e eu fiquei também meio assim balançada, porque eu vi que ele aparentemente fazia parte de grupos nazistas, enfim. Então eu achei meio estranho assim, ele trazer esse autor, mas a gente pode... Eu não tenho capacidade filosófica para discutir em relação a isso, mas é uma informação que acho que é importante a gente saber. Aí, próximo slide, por favor. Então, olhar para essas crises, né, que tomam proporções globais, o Yuki Hui vai também trazer uma discussão sobre o fracasso da governança global, traçando paralelos entre a criação da Liga das Nações, né, que ela foi criada nesse pós-Primeira Guerra Mundial, que acabou não evitando a Segunda Guerra Mundial, aí surgiu a ONU, e aí ele faz esse paralelo com a OMS como um órgão mundial em relação à pandemia, né?
Então, ele vai justamente questionar, como outros filósofos já fizeram, essa noção de humanidade. Mais especificamente, né, a OMS como um exemplo, né, dessa representação de uma saúde global, que se mostrou impotente para dar conta das realidades específicas. Então, ele chega até a reconhecer a importância dos funcionários, pesquisadores envolvidos com a OMS, mas o ponto dele é justamente questionar a instituição em si, né, que reproduz essa lógica monotecnológica. Pode passar. Então, a pandemia e as outras tantas crises, né, expõem o esvaziamento dessas organizações globais. E ele chega a citar os memes, né, e como a democracia é relegada à nação, né, enquanto esse ente abstrato. E para nós, assim, nos resta apenas utilizar as redes sociais para expressar nossas críticas, indignações, impotências, ecoando essa sensação de vazio, né? Isso me fez pensar muito que às vezes eu fico meio chateada como tudo vira meme, né? Mas será que tem como não virar, né? Quando a gente se depara com esse vazio institucional, essas redes identitárias, enfim, esse apagamento de tudo, eu acho que a gente tem que preencher com alguma coisa, né? E às vezes, talvez, na piada como a gente consegue se expressar. Próximo. E juro que tá acabando, nossa, até que tá indo rápido, né? É bom que acho que vai ter bastante tempo pra gente conversar. O Yuki Ui vai expor como esses símbolos da globalização, né, a OMS, a ONU, elas não impedem as catástrofes, né? E como elas também legitimam certas formas de guerra e controle, né? Tanto que estão aí, tem várias guerras acontecendo, sejam elas em territórios ou, enfim, nessa infosfera, elas estão aí. E cadê a ONU para resolver essa situação, né? Ela acho que não é a grande solução. Mas eu também acho um pouco perigoso, talvez, a gente questionar muito a ONU, enfim, eu não sei, é o papel do filósofo, né, talvez, questionar esses papéis, mas se não tivesse a ONU, a gente teria o quê, né, não sei. A ascensão da monotecnologia, né, que ela vai caracterizar justamente esse mal infinito, né, movido pelo lucro e aceleração e responsável pela devastação dos recursos da terra, perda de raízes locais e identidades que são substituídas por ficções nacionais, né, os Estados-nações e, enfim, essas ficções globais também. Pode passar. No final das contas, né, essa guerra contra o vírus que o Yuki traz, né, e para mim ele profetizou, ou talvez, na verdade, já tivesse bem óbvio que isso ia acontecer, revelou um novo tipo de conflito global, né, que são as guerras de informação, que é traduzida justamente por uma frase do Foucault, né, citada pelo autor, que a política é a guerra continuada por outros meios. Né? Eu acho que mais do que nunca essa frase tem bastante sentido, né? Então, assim, é esse inimigo invisível e digital que aparece, né, que se forma através de fake news, censura, dados forjados, desinformação. Lembrando que ele estava bem no olho do furacão da pandemia, né? Era em abril de 2020. Pode passar. Então, a guerra ela vai ser travada nessa infosfera, né? Entendendo a infosfera como esse ambiente informacionais globais, e se torna um novo campo de batalha, disputa por poder. Então, também ele vai falar um pouco sobre esse conceito de solidariedade, né? Vai falar de solidariedade abstrata, concreta, e aí como essa solidariedade global e o quanto ela perde sentido junto com a noção de humanidade. Então, eu acho que é um ponto interessante para a gente conversar também mais para frente. Pode passar. E aí, quase por fim, depois de reconhecermos que estamos vivendo esse momento apocalíptico, né? Porque eu acho que eu fiquei muito com essa sensação que eu lembro que na última reunião ele falou, será que agora ele vai trazer uma grande solução que vai resolver todos os nossos problemas? Eu acho que, não sei, talvez, ele deu caminhos. Eu acho que durante o livro, porque a gente precisa pensar também que o livro não foi escrito de uma vez, né? São ensaios, são textos separados que conformam o pensamento dele, né? Então, eu acho que por isso que a gente fica nessa expectativa de, no próximo capítulo, né, ele vai trazer uma solução, mas, na verdade, são reflexões que ele fez, né, ao longo de um período.
Então, acaba que elas se repetem em alguns pontos e não necessariamente traz uma conclusão, né? Eu acho que a filosofia talvez nem tenha esse propósito em si. Então, ele faz esse convite, na verdade, né, o Wikihu, para pensar que tipo de globalização queremos e se é possível concebermos uma solidariedade concreta. Ele chega até a citar no capítulo, né, porque enfim, ele bate muito na ONU, né, em relação a essa instituição que não foi capaz de dar orientações e organizar essa grande humanidade, mas aí ele cita também, em paralelo, casos de solidariedades localizadas, né, sobre como um vizinho ajudou o outro durante a pandemia, como as pessoas se organizaram para além desse contexto globalizado, né? E aí pode passar? E aí, e fechando, né? É algo que a Thalita e muitos ansiavam, né? Na verdade, eu já falei essa parte, mas enfim, que seriam propostas alternativas, né, para esse mundo em colapso, que, ao meu ver, não são muito concretas, né, o que ele traz, mas sim alinham com a ideia desses novos cosmos. A gente pode considerar isso como ponto de partida, né? Para a gente pensar em soluções mais concretas. Então, eu acho que esses 3 pontos que eu trouxe são a primeira receita assim, que ele traz, que é reconhecer que o problema não é a tecnologia, né? Então, o avião sozinho, ele não mata as pessoas. Assim como a bomba lá do Oppenheimer não matou a bomba, enfim, as populações sozinha, né? Então, mas é o uso monoteísta dela. Então, essa lógica, de uma só lógica, um só modelo, um só destino, que faz com que a gente esteja no cenário que a gente está. Então, a saída estaria justamente no que ele defende em todos os textos, né, que é essa tecnodiversidade, que a partir da multiplicidade de cosmotécnicas, formas culturais e éticas, podem ajudar a pensar em novas possibilidades de produzir e habitar o mundo. Então, eu acho que ele vem muito dessa perspectiva da gente destruir um pouco das nossas certezas, né, de colocar o dedo na ferida, para a partir daí a gente pensar em algo novo, né? Então, pensar essa infosfera pode ser um espaço de solidariedade concreta também, não abstrata, que una os povos e as tecnologias de forma plural. Então, eu acho que a gente está, pelo menos a sensação que eu fiquei, que a gente não tem mais como resetar o mundo, não tem como a gente apertar um botão e vamos começar do zero. E aí, meio que trazendo a frase que ele traz no início do capítulo, né, do Paul Valery, que fala, né, do eis se ergue o vento, né, ou seja, esse é o contexto que temos, há que tentar viver. Então, a gente pensar o que podemos fazer de diferente dentro do contexto que temos, né? Não é negar a tecnologia, mas o que a gente pode fazer com essa tecnologia para além do que já é pensado ou feito, enfim. Próximo, e acho que acabou. É isso, gente. Obrigada. Resumidamente, foi isso que eu entendi. Dani, muito bacana a sua fala. Eu acho que sem querer, ou melhor, sem querer não, acho que muito propositalmente, né, ele coloca esse ensaio por último, né? Porque eu tenho a sensação que ele nos traz, né, algumas pistas assim do que ele pensa, né, sobre futuro, sobre presente. E é engraçado, uma coisa que eu fico, né, a palavra não é incomodada, mas que eu acho muito curioso é que quando a gente vai conhecendo diversos autores, eventualmente a gente percebe que muitos deles falam a mesma coisa, só que usando outras palavras, né? Então, principalmente nessa parte, quando ele vai falar. Eu até deixei anotado aqui. Oh, meu Deus. Um comentário antes, né? Eu achei interessante ele trazer esse Carl Smith, né? Que você falou que teve algumas ligações lá com a questão do nazismo. E para mim fez todo sentido na hora que ele falou que o inimigo tem que ter um rosto, mesmo que seja inventado. Então, assim, eu acho que de forma até irônica, ele vai trazer esse autor, né? Essa personalidade. Porque foi exatamente, né, o que o nazismo fez. O nazismo precisava de um inimigo e aí ele criou, né, essa rixa, essa guerra contra os judeus e outras
pessoas, né, que eram diferentes ali da raça ariana, por exemplo, né? Então, eu achei bem irônico, né, da parte dele trazer essa pessoa. E antes de passar a palavra para a Dani de novo, uma coisa que eu estava pensando aqui, na parte que ele fala sobre as barreiras, me lembrou muito o Boaventura Santos, que é um historiador português. O Boaventura, junto com alguns outros autores, como Quirrano, como autores que estudam essa coisa da decolonialidade, o Boaventura Santos vai propor epistemologias do Sul. Eu acho isso fantástico, porque ele vai partir da premissa dessas barreiras, dessas fronteiras, né? Então, quando ele vai falar sobre pensamento abissal, por exemplo, ele está implicando essa fronteira, essa barreira, que para ele não é uma barreira meramente geográfica, é uma barreira muito mais psicológica, cultural, política, econômica. E me parece que o Yuki Rui, nesse sentido, ele vai trabalhar dessa forma também, né? Então, pensando o eu e o outro, aquele que é diferente de mim, né? Isso me lembra muito também um texto que eu li há um tempo atrás, da Fabiana Moraes, uma jornalista, hoje ela é professora lá no Piauí, salvo engano, que ela vai falar muito sobre essa outrofobia, né? Essa fobia do outro, daquele que é diferente de mim. Então, eu me senti muito marcada nessa parte, eu sublinhei várias partes, né, desse trecho que ele vai falar sobre as fronteiras, porque me lembrou muito outros autores que lançam um olhar muito parecido para a América Latina, por exemplo, né, que é o caso até do Boaventura Santos. Na verdade, ele lança o olhar sobre essas colônias, né, ele pensa muito África, Brasil e tal. Mas ele vai falar exatamente disso, né? Quando ele fala das epistemologias do Sul, ele fala que isso significa reconhecer, primeiro, que existe um Sul, e que a gente deve pensar com e para o Sul, né? Então, pensar essas formas coletivas, repensar essas perspectivas eurocêntricas, que é o que o Yuki Rui também vai trazer para a gente de certa forma. Então, dentro desse capítulo, isso foi o que me chamou mais atenção, assim, essas duas coisas que me despertaram, assim, alguma coisa. Mas aí é para a gente iniciar também a nossa conversa aqui. Sobre essa coisa do Carl Smith, eu fiquei muito confusa também. Como eu li várias vezes o capítulo, eu ficava assim, até que ponto ali era ironia ou não. Fiquei até curiosa para ver vídeos do próprio Yukihu, palestras, assim, para entender o tom, né, do que ele traz, né? Então, eu fiquei um pouco na dúvida em algumas partes do quanto tinha ironias ali, né, ou do quanto era ele fazendo, enfim. E eu acho que foi, sei lá, tipo, na segunda, terceira leitura que algumas coisas ficaram mais claras enquanto ironia, né? Mas é isso. Mas tem sido muito legal, assim, acho que foi muito bacana a leitura desse livro. E é isso, para a gente questionar, né? Porque as coisas estão muito dadas para a gente, né? A gente já está bem colonizado, né? Globalmente falando. Então, a gente olhar, inclusive, essa coisa, né? Dele questionar a ONU, para mim soou muito estranho, assim, gente, mas tá, a gente tira a ONU, a gente faz o quê? Será que aí não vai ser realmente o fim do mundo, né? Mas a gente pensar que a ONU é um órgão que surge num determinado contexto para atender determinados interesses também, né? Claro, claro. Adriana. Eu acho assim, né? A Dani trouxe muitas coisas muito interessantes, e quando ela traz essa questão da pandemia, a pandemia ela é muito recente para a gente sabe que a gente ainda está sofrendo de males da pandemia que são desconhecidos. Aí eu penso em três coisas bem rapidinhas que eu vou falar, né? Essa coisa do espelho, aquilo que você vê no outro, que de repente é aquilo que você não quer ver em você. Eu me lembro muito bem como a gente estava fechado aqui, achava lindo a Itália, com toda aquela comoção. Um amigo meu mandava vídeo dos pais dançando na sacada, alguém jogando um pãozinho para o outro. Quando veio no Brasil, o que aconteceu?
Cortina, a parofobia. Eu escrevi muito, durante 2 anos eu escrevi sobre a população em situação de rua aqui em São Paulo, pessoas fazendo máscaras e face de garrafa PET, sabe, de calcinha, e eles não adoeciam porque eles estavam ao ar livre, né? Mas eles morriam de fome, eles morriam de sede. Aí a gente vem falar da ONU. Por exemplo, eu recebo todos os dias a newsletter da ONU. Pô, a ONU ela está denunciando todos os dias 1 milhão de catástrofes a ONU ela não tem esse poder político. Ela está ali para desvelar as mazelas do mundo, porque você não pode tirar o Netanyahu e colocar, sabe, outro. Você não pode simplesmente colocar Cuba e tirar o Maduro. Não é assim que funciona, né? Então, o papel da ONU ele é norteador. E aí, trazendo um pouquinho para o Harari, né? Que ele diz assim, quando ele escreveu o livro dele, O Homo Deus, em 2016, ele foi muito taxativo. Acabou a guerra é obsoleta. A fome desapareceu. E a morte é apenas um problema técnico, ou seja, a gente caminha para não ter mais guerra, para não ter mais fome, porque a gente joga comida no lixo todos os dias, e a gente tem olho biônico, braço biônico, a gente está criando semideuses humanos. Só que não é nada disso, né? Porque, como ele diz assim, as coisas mudam amanhã. Então, acho que o papel do Rui é exatamente isso, né? Dentro daquele espaço geográfico de tempo, questionar o que o Boaventura faz. Ele faz isso a partir da Europa, né? Porque mas ele viveu no Brasil e tudo mais, né? Então, qual que é o papel desses pensadores? É isso, é empurrar a gente para frente, né? Não é encontrar soluções para a gente, é tirar a gente da zona do conforto. Eu acho que esse livro cumpriu perfeitamente com esse papel, né, de nos tirar das nossas caixinhas. Fala, Ana. É que, na verdade, meu comentário, eu acho que sai um pouco do que a Adri estava falando e volta para a questão que você falou do eu e do outro. Só uma observação mesmo, que ele encerra o capítulo, né, falando, talvez não precisamos de nenhuma metafísica da pandemia em nosso mundo pós-metafísico. Talvez também não precisemos de uma ontologia orientada para o vírus. Do que talvez realmente precisemos seja de uma solidariedade concreta que permita o surgimento da diferença e da divergência antes que caia a noite. Então, a solidariedade real, né, que talvez o mundo precisa, eu acho que ele deixa bem claro que, tipo assim, todas as civilizações, né, que ele não está tentando falar só, pelo menos no geral, na minha percepção do livro, ele não tenta falar só da sociedade ali da China, de onde ele vem, mas de como todas as sociedades devem viver nessa solidariedade, seria realmente saber conviver com as diferenças, que é uma coisa que a gente não sabe. Só que, gente, isso é tão complexo, porque a gente não sabe conviver com as nossas diferenças aqui, tipo, como brasileiros, de uma região para outra, até de uma cidade para outra. Hoje eu estava super incomodada, só abrir aspas rapidinho, porque vai fugir um pouco, mas eu vi um vídeo da Débora Ladin falando do Enem, e como tem aumentado a dificuldade cada vez mais, e que ela acha que isso é uma estratégia para o governo não precisar falar que não tem vaga para todo mundo. Então, vai dificultar cada vez mais e vai falar, não, você não é bom, por isso se você não passou, você não teve a nota de corte. Mas, na verdade, é que não tem vaga para você. E aí ela fala que, na verdade, tudo que você precisaria para entrar numa faculdade seria ser alfabetizado, porque você está lá para aprender realmente, sabe? E faz todo sentido, só que aí você vai nos comentários, tem gente falando, mas na minha faculdade tinha gente que não sabia diferenciar mais de mais. E você está falando de seleção? Não, era muito mais difícil antes. A gente não sabe lidar com as diferenças. Realmente. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, esse adendo que você fez também, esse parênteses aí, tem tudo a ver com o tema, né?
Dani, depois Cláudia. O meu também vai ser um parênteses do que a Ana falou, né? Porque o próprio Yuki Rui, eu fiquei aquela coisa, né? Fiquei na dúvida quando era ironia, quando não era que ele trazia. Ele também fez críticas à própria China, né? Ele chega a citar como que a China tentou lidar com isso, como, por mais que a China seja vista, né, como um país mais socialista, ele ainda faz parte de um contexto global onde o capitalismo reina, né? Então, acabou que houveram também medidas por parte do governo chinês que também não considerou talvez a vida das pessoas, né? Que o capitalismo falou mais alto. Sim, com certeza. Cláudia? Peraí, gente. Ai, gente, eu lamentei não ter chegado na hora, mas as coisas aqui estão meio complicadas. Mas, Ana, a premissa esse comentário que você ouviu está errado, porque eu sou professora de Universidade Federal e o que está acontecendo é o contrário, a gente está tendo uma evasão absurda de alunos, né? E a cada ano, mesmo com o SISU, tem turmas que não estão fechando com 40 vagas, que é o normal. Então, eu acho que se o pessoal achou o Enem muito difícil esse ano, é alguma outra coisa estrutural que está acontecendo, né? E aí é só a parte, assim, porque o negócio a evasão, a questão de não preenchimento de uma turma inteira e a evasão está sendo um problema seríssimo, assim, nas universidades federais no geral, né? Para mim, eu, por conta da mudança que eu estou fazendo, eu acabei não conseguindo fechar. Estou começando o penúltimo capítulo e não li esse capítulo, né? Eu estou assim, ai, que ódio, que raiva, estou brava, né? Mas o que me trouxe de interesse, né? Aquela coisa, né, realmente o Yuki Rui tirou todo mundo aqui da sua caixinha, né? Tirou todo mundo da caixinha. E no meu caso, eu fiquei impressionada com duas coisas, né? No capítulo que eu apresentei, que ele fala da necessidade de um novo tipo de filosofia, de uma nova filosofia, e que não seja iluminista, né? Dizendo que realmente essa ideia do iluminismo de iluminar o conhecimento, o homem centralizado, e o homem vai conseguir chegar a uma evolução através do conhecimento, né? Gozado que eu, como historiadora formada em História, não tinha percebido o perigo desse tipo de argumento, né, do iluminismo, né, porque você vai adquirir, quer dizer, adquirir não, vai evoluir, né, porque eles têm uma coisa teleológica, vai evoluir a civilização através do conhecimento, mas é o conhecimento deles, por isso, entendeu? Porque existem dois problemas, assim, que ele falou no meu capítulo. Um que é a extrema-direita querendo acabar com com as ideias do iluminismo, com os ideais do iluminismo, porque ela quer voltar a uma certa penumbra, e isso para mim é bizarro, né? Mas existe o anti-iluminismo que seria do nosso caso, porque o pensamento decolonial ele precisa ser anti-iluminista no sentido de que qual conhecimento vai trazer o progresso à humanidade? Conhecimento de quem? Né? Eu acho essa parte, para mim, foi muito interessante. Eu até agora, eu estudei muito sobre o livro do Wiener sobre a cibernética, né? Eu estudei bastante essas coisas no meu mestrado, doutorado em ciência da informação, e eu acho interessante ele recuperar essa leitura para uma proposta realmente nesse caso, a cibernética seria poderá ser, né, a filosofia do futuro, no sentido de que ela não cria uma dicotomia entre o natural e o tecnológico, a natureza e a tecnologia, né?
ela não cria essa dicotomia, né, a teoria da cibernética, e isso eu achei bem interessante também, né. E por último, que também estou assim, bolada, assim, gente, eu tô bolada, olha, vocês não têm ideia. Quando ele fala da arte chinesa. Por quê? Porque, na verdade, aí eu fiz uma pesquisa dos pintores lá que ele citou no capítulo sobre a arte, né? Eu fui procurar esses pintores que ele citou, e aí eu caí para trás, assim, tipo, a ideia de perspectiva foi criada no Renascimento, lá no século XV, não, século XVI, o final do XV, na Itália, né? A perspectiva, a ideia de perspectiva. E aí os pintores, o cara lá no século X, né? Em 900 já trabalhava com perspectiva lá na China. Maneiro isso, maneiro. Mas, na verdade, um outro pintor lá que ele citou, que trabalha numa forma de criar paisagens que eu achei bizarro, que eu até agora eu fico assim, eu fico lendo, estudando, trabalhando com fotografia, eu fico, como é que eu posso transpor isso para uma fotografia? Jesus do céu, eu estou assim apavorada. E aí eu percebi que na minha formação histórica, de história, eu não estudei China, gente, eu não sei nada da cultura chinesa, assim, basicamente, não sei nada. A única coisa que eu sei é a partir da Guerra do Ópio para cá. Poxa, do século XIX para cá. Não sei nada antes disso, é muito bizarro. Então, essa leitura foi muito legal. Ô, Cláudia, você sabe que eu tenho esse mesmo incômodo, né? Agora, lendo mais esses autores, né? Eu tenho me debruçado um pouco mais sobre decolonialidade, né? Uma pesquisa que eu estou querendo desenvolver. E aí eu fico pensando isso, eu falo, meu Deus, ninguém me explicou isso na escola. Quando a gente lia sobre determinado acontecimento histórico, o professor ia lá e falava que o Tratado de Tordesilhas era para resolver um conflito e pronto, dividir o mundo no meio e parabéns para gente. Na verdade, não. Existe toda uma coisa complexa por detrás, né, dessa divisão fronteiriça, dessa divisão de mundo, né? Então, eu acho que é muito importante, né, trazermos esses debates e mais ainda, né, percebendo até ao longo das nossas discussões, das nossas apresentações, uma coisa que ficou muito clara para mim foi a importância da gente trazer esse pensamento global dele, né? Então, entendendo que ele tem um pensamento mais global para as nossas pesquisas, para os nossos objetos, para o nosso fazer acadêmico, né? Como que isso vai ser importante? E aí eu até relembro novamente o artigo que eu fiz com a Dani, né? Nós fizemos um experimento com imagens e ficou claríssimo, né? Como que a gente ainda vive nesse lugar de monotecnologia, num lugar ainda completamente eurocêntrico, enviesado, né? Então, fica super evidente quando a gente trabalha esse olhar também, né? Uhum. E depois, Paty. A Adri primeiro, levantou primeiro a mão, tá? Mas pode falar, depois eu falo. O meu é bem rapidinho, né? Eu acho que tudo isso que você fala, Thalita, o meu referencial teórico tem muito em decolonialidade, né? Walsh, tal, Quijano, Escobar. E é isso, a gente vê como todo o eurocentrismo nos fez ser o que nós somos de América Latina, que a América Latina completamente dividida, nós dentro de um território que depois as placas tectônicas misturaram o norte com o sul, tal, e a gente é o que a gente é. A gente fala, o único país que fala português, que não consegue se comunicar com os nossos vizinhos. Vocês falaram, eu fui para a Bolívia, e Limane tem sítios ali que estão sendo descobertos agora, que eles são pré-maias, ou seja, a gente pensa em Maia como sendo... Não, eles estão centenas de milênios antes, entendeu? Então, assim, o nosso mundo é um mundo desconhecido, né? Paty. Então, eu fico ouvindo vocês e pensando, nossa,
Que mulherada inteligente demais. Que delícia que é bom estar aqui, né, gente? E aí eu queria retomar só o título, né? Eu acho que a Dani fez uma apresentação excelente, e aí ela começou, que tipo de globalização queremos, né? Assim, e aí, o que a gente vai fazer com tudo que a gente tem, né? Eu queria retomar um pouquinho a fala da Cláudia, quando ela comentou a respeito dos alunos de universidade que estão abrindo mão, muitas vezes, da própria vaga, ou nem querendo, né, nem não faz inscrição. Acho que isso não, que o conhecimento, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas é como se, não o diploma propriamente, mas o conhecimento não é mais tão importante, porque há outras formas, né, da gente, enfim, sobreviver. E a impressão que eu tenho é que o Rui, ele pede exatamente o contrário para a gente, né? Para a gente repensar as nossas práticas do cotidiano, né? Essa nova forma de produzir conhecimento, não com aquilo que nos foi ensinado, mas com coisas que a gente tem nesse século, né? Então, assim, e aí vem muito ao encontro dessa questão da IA que a gente está estudando, né? Cultivar essa relação como eu posso dizer, com a tecnologia, mas assim, não a forma como ela está nos consumindo, né? Sem ficar tão submisso aos algoritmos, às plataformas, como se eles conduzindo a nossa vida, né? E no fim das contas, a gente é um retorno ao que de fato é o ser humano, né? Para a gente assim valorizar os nossos saberes, que foram marginalizados e assim, é um encontro que precisa acontecer e que, na verdade, eu sinto como se a gente estivesse no meio do fogo, né? Assim, numa avalanche de conhecimento, e para onde a gente vai correr, como é que lugar é esse, né? Então, que tipo de globalização a gente quer, de conhecimento e de futuro? Perfeito, Paty, a sua colocação é isso mesmo, é esse tipo de reflexão, né, que eu acho que a gente tem que travar aqui. Temos agora a Mariana e depois o Diogo. Você tá muda pra gente, Mari. Agora me Pronto. escuta. Pronto. Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria contribuir, na verdade, com as perguntas, né, que a gente tem feito aqui, porque se tem uma coisa que esse livro fez, a gente estava comentando aqui nas conversas, né, é tirar a gente da nossa zona de conforto, né, de pensar algo que a gente tem como estruturas, assim, né, já meio que prontas. Mas uma das perguntas que eu acho que dialoga muito, né, inclusive agora com as perguntas recentes, quando a gente pensa nesse momento de globalização, né, que a gente está falando da inteligência artificial, mas a gente está falando do que fica de fora disso, a gente está falando também dos preconceitos que se estabelecem e ainda mais sobre esse processo, e a gente está pensando aqui em como que isso se adapta a gente fazer perguntas decoloniais, porque a gente vive, inclusive, esse é um processo de colonização, de verdade, de mentes, de ideias, né? Esses cenários, quem começou isso, quem começou aquilo. Então, esse processo de narrativa é uma neocolonização, né? Uma colonização contemporânea. E aí eu fico me perguntando como que isso dialoga com aquela noção que Canclini traz da globalização imaginada, né? Que a gente fala, todo mundo está dizendo assim, mas que todo mundo? Não é para todo mundo, o sistema é completamente desigual, né? E o capitalismo, muito em voga, que a gente sabe das amarras violentas em que quem é desenvolvido porque precisa que um país seja subdesenvolvido, né? Como é que esse subdesenvolvido continua sendo empurrado ainda para baixo, para o esquecimento, né? E como que algumas culturas ficam de fora disso, né? Aí reforçando, inclusive, retrazendo aqui Canclini, quando ele pensa, por exemplo, nessa hibridação, né? Ou hibridismo cultural, né? Em que a gente se associa com alguns conceitos, né? Que, entre eles, a transcultura, né? Quando a gente vai pegando elementos de outras culturas, mas outras perdem o seu espaço, né? E são cada vez mais marginalizadas. Então, a gente está falando de democratização de tecnologia, né, de alguma forma, mas
muitas sociedades não têm nem o acesso, nem sociedades, mas às vezes comunidades em alguns territórios, né, não têm acesso a coisas básicas, como energia elétrica, por exemplo, né? Então, acho que muitas coisas precisam ser discutidas ainda, e eu acho que esse livro, ele traz justamente a gente para pensar nesse outro aí, né? Ele traz a gente para pensar justamente nesse lugar aí que tá fora desse processo da globalização, né? Que aí é sempre imaginada. Minha contribuição era essa. Obrigada. Nossa, Mari, adorei sua contribuição, perfeita colocação. E antes de passar para o Diogo, eu me lembrei o nome do livro que eu citei da Fabiana Moraes, é A Pauta como Arma de Combate. É um livro ótimo, e aí ela vai pensar justamente toda essa coisa que a gente está falando do Canclini, do Yuki Hui, dessa parte de decolonialidade, dentro de uma perspectiva do jornalismo, o que é super interessante, porque ela vai falar que o jornalismo ele também tem essa raiz colonial, ou seja, ele mesmo carrega estereótipos, ele mesmo carrega preconceitos, formas de representação, né? Então ela faz uma autocrítica mesmo, né, do jornalismo e do jornalista. Pode falar, Diogo. Eu estou pensando muito na ideia de que a tecnologia, ela, ao mesmo tempo que abre formas de interagir com o mundo, modifica, amplia, em alguma medida ela também, não sei se a palavra seria reduzir, mas ela modifica, não necessariamente de uma forma positiva, as relações que a gente tem com o mundo. E aí, pensando na fala da Cláudia, esses alunos, essas alunas que chegam agora, muitas vezes têm dificuldade para ler um texto escrito de 5, de 7 laudas, têm uma dificuldade para permanecer diante uma TV que seja, uma tela, e acompanhar filmes que, para a gente, são clássicos, que acompanham a gente ali desde os primeiros períodos da formação. Sei lá, pensando aqui, A Guerra do Fogo, O Nome da Rosa, seriam, talvez, narrativas muito longas para essa lógica vigente em que o contato com a tecnologia nos acelera, mesmo nas nossas relações. E aí, pensando os desdobramentos disso para além do ensino formal, parece que nós não estamos preparados para viver isso. Porque uma disciplina de 3 horas e meia seguidas ali, eu estou falando de teorias da comunicação, durante 3 horas e meia, para alguém que tem esse afã de conhecer o mundo em vídeos de 15, de 30 segundos no máximo, vai ser uma tortura. Então, ler esse livro gigantesco, vamos falar, um livro de 90 páginas diagramadas, é gigantesco perto de legendas que tem no máximo 3 parágrafos de 3 linhas cada, sabe? E eu não sei se isso é necessariamente ruim por si mesmo, mas os usos que têm sido feitos disso me parece que não é só enxergar o mundo de outra forma, mas usar para restringir essa percepção do referente, me parece prejudicial. Então, não sei como que a gente pode mitigar isso, não sei com que velocidade a gente precisa agir, mas me parece que é urgente, porque também a gente não vai conseguir dar conta de encher as nossas turmas, de manter as nossas turmas participativas da maneira como está, da maneira como nós aprendemos. É uma excelente reflexão, e isso eu acho que vai ser importante até para a gente trazer ano que vem, em algum momento, né, pensarmos esses caminhos com a educação. Antes de passar a palavra para a Cláudia, a Ana colocou um comentário aqui bem interessante no nosso chat, que é falando exatamente isso, o nosso olhar sobre o cinema, olhar sobre os livros, literatura, é tudo muito diferente. Aí ela comentou sobre os mangás, que são HQs belíssimos, né? E aí ela se pergunta, né, será que a gente dá de fato valor aos nossos filósofos teóricos? Né? Paulo Freire, por exemplo, é muito pouco estudado aqui no Brasil, né? E ela menciona também, né, sobre a pesquisa que ela e a Andréia participou sobre cinema, a diferença entre os tipos de filmes, teóricos, estudiosos, né? A partir dessa questão da nacionalidade é algo muito assustador. Então, são comentários que também são bem importantes, né? Que a Ana traz para a gente aqui no chat. Cláudia. Você está muda para a gente, Cláudia. Desculpa. Agora sim, agora sim.
complementando o que o Diogo falou, a tecnologia como amplificadora de percepção, né, que é um fato, que isso acontece mesmo, né, vai realmente mudar a mídia, vai realmente mudar o cinema. As pessoas não têm, eu até falo com os meus alunos, quem entendeu o problema da inteligência artificial, possibilidades de problemas da inteligência artificial, assiste 2001, Odisseia no Espaço, mas eu acho que vocês não vão conseguir assistir 2001, não vão. Então, existe a questão, o problema nosso aqui, que a gente, assim, fora as mais novinhas, a Dani, a Ana, que eu estou olhando assim pela imagem, né, que já estão, é que nós somos uma geração que está no, digamos assim, de transição, né, de duas talvez epistemologia, talvez, sei lá, duas formas de percepção de mundo. Nós somos testemunhas dessa transição. E aí acontece que a gente tem um discurso de que os alunos não conseguem mais ver um filme de 3 horas, os alunos não conseguem mais fazer isso, os alunos de uma forma negativa também, né? Eu acho que a gente tem que repensar isso também, né? Até por conta, talvez, estou pensando nisso na questão ainda no Enem. O Enem ainda está sendo feito por pessoas da transição ou do regime antigo de percepção do mundo e a própria educação não está avançando em relação a isso, né? Mas aí eu lembro que, não sei se foi a Finlândia, um país qualquer desse super evoluído, né? Alguma coisa, eu não me lembro, que começou a instruir os alunos a usar o computador e o celular o tempo todo, e aí agora está voltando atrás e está obrigando os alunos a escrever no papel, a ler livro no papel e tudo, né? Acho que isso deriva de uma certa insegurança do que vai vir ao futuro. E o problema maior, eu vou terminar. O problema maior é que essa tecnologia que está mexendo com a percepção dos jovens, das crianças, dos jovens, né, hoje em dia, ela é dominada por tubarões, ela é dominada por gente como o Bezos, como aquela gente que estava lá na frente, lá na posse do Trump, quer dizer, e aí a preocupação, acho que toda essa. Eu não sei qual é o futuro, eu estou meio assustada com isso. A gente está aqui fazendo os nossos exercícios, né, de imaginação também. Bom, dado só o andar da hora, né, passo a palavra agora para a Ana, né, hoje a discussão, nossa, foi super produtiva, né, mas dado o andar da nossa hora aqui, né, Ana, passo para você e depois a gente faz, né, o nosso fechamento aqui. Eu ia até digitar, porque não é nada demais, mas essas colocações de, assim, como que mudou as formas de concentração da geração atual e tudo, e como que a gente vai remediar isso. Gente, eu nem estava lembrando que a maioria das pessoas que estão fazendo o Enem agora já tem acesso ao chat GPT durante o ensino médio todo, né? Que loucura! Porque, por exemplo, é fácil para mim falar assim, porque eu formei, depois ele chegou, e aí teve o boom da IA generativa e tudo mais, mas ele já tem contato com isso. Então, para eles que acostumaram, é muito mais difícil estudar, de fato, pegar e ler. Se para a gente era difícil ler um texto gigante lá, imagina para eles. Só estava lembrando disso, desculpa. Não, é um ótimo comentário. Eu estava raciocinando isso aqui também na hora que a Cláudia estava falando sobre isso. Gente, então, chegamos, né, ao fim desse debate que foi tão importante, né, e eu tenho a sensação que agora a gente está começando a entender, né, o pensamento do Yuki Rui. Estamos conseguindo debater mais, conversar mais sobre esse assunto.
E fica, talvez, né, o nosso dever de casa, que é, enquanto pesquisadores, acadêmicos, alunos, professores, né, que possamos replicar também esse pensamento, possamos levar adiante as nossas percepções, nossas inquietações, né? E como que é importante estarmos sempre produzindo esse conhecimento de forma coletiva. Aqui temos tantos pesquisadores e pesquisadoras das mais diversas áreas, né? E como que isso é tão importante para a gente enquanto rede também. Então, fica aqui, né, o nosso agradecimento a todos e todas que estiveram com a gente de alguma forma, seja aqui no grupo, seja lá pelo YouTube, seja pelo nosso Instagram, mas que participaram de alguma forma, né, também desse momento de construção, né, desse ciclo. Então, para a gente não esquecer, né, vamos fazer a nossa selfie, né, o Diogo, eu nem olho mais para a cara do Diogo que ele me cobra esse álbum, mas ele vai acontecer, eventualmente ele vai acontecer, né, Diogo? Mas a gente faz a nossa vai sair. Temos hoje um gatinho participando da nossa reunião. Ele está bravo aqui, mas é o Zico da noite. Oh, meu Deus, espera aí que eu vou fazer aqui. 1, 2, 3 E, gente, agradecer mais uma vez a vocês e agradecer a todos que acompanharam a gente de alguma forma. Esperamos, né, que tenhamos contribuído aí para o enriquecimento, né, desse conhecimento e desse livro. E para vocês, né, meus amores, nos vemos na semana que vem, nesse mesmo bate-link, nesse mesmo bate-horário, estaremos aqui. Uma boa semana para todo mundo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, beijo.